Estão me ouvindo? Alô? Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Bom dia, doutora. Bom dia, tudo bom? Tudo Bom bem? dia. Bom dia. Mandar só aqui o link para alguns ex-alunos que me pediram, daí a gente já começa a falar. Fica à vontade, enquanto isso eu vou te apresentando. Isso. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do nosso ciclo. Essa semana tem sido uma semana muito proveitosa, tanto para nós professores, que também temos aprendido muito, quanto para vocês. Hoje a doutora Thalita da Fonseca Arruda é quem vai nos dar o privilégio da sua fala. A doutora Thalita é advogada, professora, doutoranda em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e vai falar aí sobre um tema tão latente na nossa sociedade e nos nossos dias a respeito de relacionamento tóxico. Eu quero agradecer a doutora Thalita, que mais uma vez dispôs em estar com a gente. Ela já fez parte de uma semana jurídica nossa e lá foi uma conversa tão agradável. Imagino que aqui a gente vai conseguir replicar aquele momento, apesar das condições de estarmos ligados online, né? Estarmos conectados, não presencialmente. Muito obrigada pela sua presença, doutora. Quando você começar a falar, eu vou aqui desligar a minha câmera para que os alunos tenham exclusividade sua na tela, tá? E assim Tá, eles joia. conseguem ver melhor. Muito Vocês obrigada, estão me vendo doutora. bem? Super bem. Para mim aqui está super também, bem, né? E o som também, tá ótimo. Tá. Uhum. Obrigada, doutora. Eu é que agradeço, Lívia. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer aqui de antemão ao convite formulado pela professora Patrícia Siqueira, que prontamente aceitei, porque adoro o tema, né? Amo o tema. E agradecer também à professora Lívia, que numa manhã fria está aí disponível para intermediar essa nossa conversa, tá bom? É uma pena que eu não consigo ver vocês, porque isso seria bem interessante. Se alguém quiser ligar a câmera aí e tal, fique à vontade também, tá bom? Porque senão não sei se vocês estão me ouvindo bem e qualquer coisa me mandem mensagem por aqui que eu consigo atender, tá bom? Deixa eu só ver aqui se a bateria tá ligada. Não tá, mas tudo bem. Creio que vai dar. Ver as carinhas. Uma pena. Eu adoro palestra ao vivo por isso, né? Porque a gente consegue ver o rostinho de todo mundo e interagir melhor. Mas, limitados agora aqui pelo Covid e tal, né? Espero que a gente consiga ainda ter uma conversa interessante. Eu estou vendo uma cabecinha aqui na minha tela, da Elaine. Oi, Elaine, tudo bem? Se mais alguém quiser aparecer aí, tá bom? Ó, a Juliana também estou vendo aqui. Bom dia. Vocês me ouvem bem, né? Tá, então eu vou começar a nossa conversa. Se vocês tiverem alguma dúvida e tal, quiserem interagir aqui pelo chat, escrever alguma coisa, fiquem à vontade. Ezequiel apareceu aqui também, só uma faixinha do rosto, mas estou vendo, tá bom? Gente, vamos lá então, ó. Eu vou só falar brevemente para vocês o porquê que eu acabei me especializando nessa área, ingressando nessa área e me apaixonando tanto por esse conteúdo, tá bom? É o seguinte, olha, eu sempre trabalhei na advocacia com muitas clientes mulheres, né? E isso foi me levando a perceber o quanto elas eram muitas vezes passadas para trás mesmo, não vou usar outro termo porque não cabe, pelos colegas homens em divórcio, em sucessão, em questões de Maria da Penha, tipo, deixa pra lá, isso aí não vale a pena, não vai atrás não, ou faz um acordo com o seu ex que é melhor, você não precisa exigir uma pressão tão grande, ia levando a mulherada no bico, de forma que elas tinham seus direitos suprimidos
por conta de uma atividade meramente masculina. Então, elas tinham do lado ex-adverso, né, um ex-marido, que muitas vezes tinha, inclusive, praticado violência doméstica, e no meio daquilo tudo, um advogado homem que não cuidava devidamente dos interesses delas. E percebendo isso, né, como eu advogo há 20 anos já, isso foi ficando uma coisa assim, muito injusta no meu ponto de vista, e eu sempre incomodada com essa questão. Aí, quando eu resolvi fazer doutorado, falei, olha, eu vou estudar a violência doméstica mais a fundo, porque eu preciso entender até onde vai toda a extensão dessa dependência emocional que as mulheres acabam passando e o porquê que muitas vezes elas não conseguem sair de todo esse lodo emocional que fica em torno delas. E foi aí que eu resolvi escrever a tese sobre violência doméstica, tá? Então, eu fiz os meus estudos lá em Portugal e lá a proteção da mulher, ela é mais antiga do que aqui, só que os casos lá de violência, eles são um pouco até mais graves, porque eles têm uma cultura bem mais machista que a nossa. Por incrível que pareça, né, um país antiquíssimo, mas eles ainda têm esse tipo de problema, tá? Os brasileiros são um pouco menos machistas do que os portugueses. Mas a Europa como um todo tem buscado, inclusive por intervenção da ONU, discutir e tentar intervir da melhor forma possível para que a violência doméstica diminua. Só que, antes de falar da violência doméstica como violência física, que seria a ponta do iceberg, né, é o que mais aparece, eu acho importante a gente discutir o início dessa violência, né? Como é que ela começa, como perceber esses sinais. Eu até coloquei o título um pouco provocativo, né? Como perceber antes que seja tarde, porque depois que a mulher já apanhou várias vezes, né? Já está naquele ciclo desenhado, né? Onde ela passa uma parte do tempo, digamos, no que a doutrina chama de lua de mel do relacionamento. Ela ganha flores, leva para jantar, tem uma vida sexual satisfatória, depois começam as tensões. Aí o negócio fica feio, ele começa a xingar, começa a ofender, depois vem a parte física, e assim vai, né? E ela sempre vivendo daquelas migalhas que ela fica esperando que ocorram depois do episódio violento. Antes de falar disso, eu acho que a gente tem que falar do que precede tudo isso, para tentar realmente identificar, principalmente porque eu acredito que o pessoal que faça parte aí do nosso público hoje sejam, na sua maioria, jovens que estão fazendo a faculdade, que estão namorando ainda. Muita gente provavelmente não é casada, né? Eu tenho certeza que alguns são, mas a maioria acredito que não. E se a gente não identificar esse tipo de problema durante o namoro, para já pôr um fim nisso, esse relacionamento vai se estender e aí as causas vão ficar cada vez mais graves, tá bom? Então a gente tem que tentar prevenir. Gente, então vamos começar pela questão de quem é que deve combater essa violência? Fica parecendo, muitas vezes, que nós, mulheres, somos contra os homens, mas não é nada disso. Eu quero esclarecer essa questão já de antemão. Gente, eu sou casada, tenho 3 filhos, todos homens, e eu não posso falar mal dos homens, eu amo eles, de paixão. Só que existem homens e homens. E a questão da educação e da cultura, ela é tudo. Por quê? Porque se esse homem não foi educado de uma forma a enxergar o valor, a beleza, a delicadeza, o carinho e o respeito que ele tem que ter pela mulher, ele não vai conseguir ser um bom marido, um bom namorado, um bom companheiro. Então, essa mudança cultural, ela tem que partir de todas as casas, de nós mães, de nós sogras, de nós irmãs e deles também, né? Os homens, eles também precisam cuidar de toda essa cultura de estupro, essa cultura de ódio ao feminino, essa cultura de menosprezo da mulher. Por que tudo aquilo que é delicado, sentimental, acolhedor, amoroso, tem que ser colocado como menor, né? Vou falar uma coisa assim simples. Por exemplo, o menino começa a sentir medo do escuro com 5, 6 anos,
o pai vai no quarto dele e fala assim, para com esse negócio de menininha, você é homem, não chora não. Isso está errado, ele é criança, ele tem que ter os sentimentos dele e demonstrar. E a gente precisa começar a mudar essa cultura, tá? Então, quem é que deve combater o machismo? Todo mundo. Todo homem inteligente, ele quer ter uma mulher feminista, ele quer ter uma mulher independente, ele quer ter uma mulher que consiga enfrentar os problemas da vida dela de cabeça erguida e resolvê-los, né? Ninguém gosta de ficar carregando os outros nas costas, e as mulheres também não querem ter homens que dependam delas. A gente tem que ser indivíduo, né? E para sermos indivíduos fortes, a gente precisa ter uma formação de base boa. E o machismo, ele tem que ser combatido por todas as pessoas, dentro das famílias, na escola, na igreja, nas instituições civis, nos órgãos de classe, em todos os lugares. Até falei do órgão de classe porque o meio jurídico, ele é um meio eminentemente masculino, vocês sabem disso. Então, a gente enfrenta dificuldades de atuação todos os dias em relação ao machismo. Ainda mais, assim, na área que eu atuo, que eu faço muita parte de família, voltada para essa questão da violência doméstica, mas também faço muito a parte criminal, né? Então, lidar com delegado, com promotor, com policial todo dia é matar um leão por dia, porque além do trabalho técnico, eu ainda tenho que demonstrar todo dia que ser mulher não me impede de absolutamente nada. Hoje em dia ainda é muito mais fácil, porque depois de 20 anos de atuação, todo mundo me conhece e tal, fica mais fácil. Mas quando eu comecei, era muito difícil, porque além de ser mulher, eu era uma menina. Tinha 21 anos, então pensa, chegar na delegacia com uma carinha de menina, e aí todo mundo, moça, o que você está fazendo aqui? Como assim que eu estou fazendo aqui? Minha carteira da OAB está aqui, ó, eu vim falar com o cliente. Mas eu tinha que enfrentar isso todo dia. E até hoje isso acontece. Às vezes a gente vai fazer palestra, vai em algum evento que só tem homens, e só eu de mulher na mesa para falar. Aí sempre tem algum colega engraçadinho que olha e fala, nossa, tá bonita hoje, hein, doutora? Por que eles têm que elogiar o jeito da gente se vestir, o jeito da gente se arrumar, se tá maquiada ou não tá? Eles têm que elogiar a gente pela nossa inteligência. Nós estamos lá para contribuir, para falar alguma coisa que seja importante, que faça diferença na vida das pessoas. Então, são sutilezas, assim, do dia a dia, piadinhas. Agora, por exemplo, com o Covid, tem muita piadinha que os homens ficam soltando por aí, principalmente nos grupos de WhatsApp. Ai, não aguento mais minha mulher dentro de casa, porque minha mulher não foi fazer o cabelo, não foi fazer a unha, não foi fazer isso, não foi fazer aquilo. Por que só a mulher tem que estar arrumada e o homem não? Ele não tem que se cuidar para nós? Tem também, né? Então, se um pode, todos podem. Ou se ninguém pode, então todos temos que nos arrumar. Como é que a violência sutilmente vai se instalando? É uma pena que vocês não possam, né, fazer as perguntas ou falar alguma coisa que vocês não tenham entendido, mas eu vou tentar traçar aqui um panorama de tudo e aí depois vocês me perguntam, tá bom? Conforme a professora Lívia falou no começo. Ela se inicia, gente, de forma muito sutil. Vocês já ouviram falar que alguém começou um namoro e quando foi pedir a pessoa em namoro, foi pela primeira vez até a residência, passear, levar para jantar ou coisa que o valha, já chegou de forma grosseira e abrupta e brigando e batendo e xingando? Eu nunca ouvi falar. Então, como é que tudo isso acontece? Vai se iniciando de forma muito romântica, tudo tranquilo, são flores, são passeios, são chocolates, são elogios, galanteios. A vítima começa a achar até que aquelas demonstrações pequenas de ciúme são porque o agressor estaria apaixonado. Eu quero deixar claro aqui para vocês que eu não estou sendo preconceituosa no sentido de usar a vítima como mulher e o homem como o agressor, porque isso é estatística, tá? Existem mulheres que agridem homens? Existem, sim, mas isso é ínfimo perto do número de homens que agridem mulheres, por isso que eu estou falando sempre que no feminino para a mulher, né, e no masculino, no feminino para a vítima e no masculino para o agressor, tá bom? Não é preconceito, é estatística.
Eu tenho uma cliente que eu fiz a defesa dela, porque ela bateu no marido. Depois eu posso contar essa história para vocês. Ela quebrou 4 cabos de vassoura nas costas dele. Acabou com o cara. Mas, enfim, isso foi um caso isolado dentre, né, centenas que eu já tive com a questão invertida. Então, vamos lá, voltando para o raciocínio. Começou o relacionamento, está tudo maravilhoso, tudo lindo, aquela coisa romântica, e os agressores, em geral, eles têm um traço de psicopatia. E eles são inteligentes acima da média e eles são românticos acima da média, porque eles querem envolver as suas vítimas. Eles vivem de um relacionamento de poder, não é de um relacionamento de afeto. Então, o que eles precisam é subjugar a vítima. Entende? Eles precisam fazer com que essa vítima dependa deles 100%. Então, em geral, eles começam a minar as relações de amizade dessa vítima, afastar os amigos dela. Tudo implica, porque aquele seu amigo é chato por isso, porque aquela sua amiga não presta, porque aquela outra sua amiga lá, ela não é uma mulher de respeito, porque não sei o quê, e começa sempre a colocar empecilhos em todas as suas amizades. Não gosta que você saia com o seu grupo de amigos, quer que você saia exclusivamente com ele, não gosta que você visite sua família, começa a afastar até mesmo seus relacionamentos familiares, implica com tudo que eles fazem, arruma confusão nos almoços de família e assim vai, e ele vai te afastando de todas as pessoas. Em geral, eles também promovem um afastamento das suas relações de trabalho. Ele cria problema para você no seu trabalho, coloca porminhoca na sua cabeça. Se ele tiver um poder econômico um pouquinho melhor, ele já pede: ah, não, fica em casa, meu amor, eu sustento você. Você é muito delicada para ficar trabalhando e vamos criar uma família, ter filhos, e você cuida das crianças, você não precisa disso. Começa com esse tipo de coisa. E aí a mulher vai se afastando. Quando ela está afastada de todo mundo praticamente, aí ele já começa com outro tipo de intervenção. Aí ele começa a criticar as roupas que ela veste, a maquiagem que ela faz, as formas dela se apresentar socialmente. Se ela, por exemplo, está numa reunião social e ri alto, fala alto, ele começa a implicar também, tá? E aí ele começa a minar a autoestima dessa mulher. Porque essa roupa tá horrível, porque você não tá enxergando que você tá muito gorda para vestir isso? Você não acha que você deveria fazer uma dieta? E assim vai. Ou tá num restaurante, a mulher pede um prato suculento lá, e ele fala assim: você deveria pedir uma salada, não um prato gordo como esse, né, uma carne e tal. E assim ele vai. Aí ele começa a impedir que ela tome bebida alcoólica, ele começa a implicar com a forma como ela se apresenta e vai minando a autoestima. Em geral, quando a autoestima dela está bem minada, eles se casam. Quase sempre é assim que acontece. Aí ela se arruma toda, tenta ficar maravilhosa, porque é o sonho de muitas mulheres, né? O casamento, se vestir de noiva, aquele complexo de princesa que criam na nossa cabeça. Só que depois do casamento, aí o negócio fica feio de verdade. Porque aí esse psicopata, ele sente que ele tem o domínio total sobre essa mulher. E quando ele entende que ele está no comando da situação, aí ele deixa de ser sutil, ele deixa de ser agradável e romântico e passa a mostrar sua verdadeira face. E é aí que a coisa fica muito feia, deixa de ser tóxica para ser agressão, tá? Então, se a mulher não conseguir identificar esses sinais enquanto ela está namorando, para conseguir largar esse relacionamento, né, encerrar esse relacionamento, ela vai ter problemas muito graves depois do casamento. Porque, embora eu seja uma pessoa que acredita na possibilidade de mudança, eu acredito que, por exemplo, as pessoas condenadas, se elas quiserem, elas podem se reformar e tal, mas eu acredito também que a pessoa tem que querer muito, e ela própria tem que querer, não são os outros. E ela querendo muito, ela ainda tem que se esforçar muito, fazer trabalho psicológico, se policiar o tempo todo, porque o controle, ele vicia, tanto quanto uma bebida alcoólica, uma droga, um remédio, tá bom? O controle, ele é viciante.
As pessoas precisam se desintoxicar disso e também perceber que elas estão com problema psicológico grave. A gente tem que parar de confundir perversidade com doença mental. As pessoas perversas, elas não são doentes, elas são maldosas, tá? E isso tem que ficar claro, porque senão a vítima começa a achar que o seu algoz, que o seu agressor é um coitadinho, que ele é que está sofrendo, quando na verdade o prazer dele é ver o outro sofrer. Ele tem um grau de sadismo, tá bom? Então isso tem que ficar bastante claro. Depois, aí se vocês quiserem, vocês me fazem perguntas sobre isso. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os tipos de violência, por quê? Falar sobre violência física, todo mundo fala, né? Isso tá, assim, bastante batido já, só que tem que continuar falando, tá? Ainda não fez todo o efeito necessário. A gente precisa continuar nessa tecla. Mas a violência psicológica, ela é pouco falada, a violência sexual, ela é menos falada ainda, e uma outra violência que fica muito subliminar é a violência patrimonial. E eu tenho visto que ela tem crescido, tá? Então, eu vou abordar um pouquinho esses outros tipos de violência. Daí, professora Lívia, que está aí nos ouvindo, se eu me estender muito, você me corta, tá? Porque se deixar, eu fico uma semana falando sobre esse assunto, sem parar. Bom, a violência psicológica, gente, ela ocorre nessa parte muito sutil que eu falei do início do namoro, mas ela acontece de formas mais severas também, quando a violência já está instalada dentro de casa, mesmo que não haja violência física. Eu vou utilizar um exemplo de um caso que eu tive aqui no escritório para falar para vocês sobre uma espécie de violência psicológica muito grave. Eu tive aqui uma cliente que ela passou 23 anos casada com esse agressor, e desses 23 anos, durante 20 deles, nos primeiros 3, isso não acontecia, mas depois, durante 20 anos, esse marido não falava com ela dentro de casa. Ele só falava com essa mulher quando ele estava fora do lar, na frente dos outros. Aí ele era um gentleman, ele tratava ela super bem. Inclusive, as pessoas não acreditavam nela por isso, porque eles viam só essa face dele extralar, né, fora de casa. Dentro da casa deles, ele não dirigia a palavra para ela. Quando ele queria mandar algum recado, ou ele escrevia um bilhete, ou ele falava para o filho mais velho, fala para sua mãe tal coisa assim, assim, na frente dela muitas vezes, como se ela não estivesse lá, como se ela fosse um objeto. E isso foi fazendo com que ela adoecesse, ela caiu numa depressão profundíssima por causa dessa violência doméstica. E além dele não falar com ela, ficar em silêncio todos esses anos, não dirigir a palavra a ela como se ela fosse algo repugnante, porque era assim que ela se sentia, ele ainda dormia com uma faca debaixo do travesseiro. E quando ele começou a tomar essa atitude, na primeira vez que ele guardou a faca no travesseiro, que ela lembrava, inclusive a data, para vocês verem como isso marcou, que foi um aniversário de casamento deles do 3º ano, ele falou assim para ela, olha aqui, a partir de hoje você não fale mais comigo e eu não vou mais falar com você, porque você não merece que eu converse com você, você é um objeto dentro dessa casa e eu sou o senhor aqui e eu quero que você me respeite. Essa faca vai ficar aqui enquanto você não entender quem é que manda. E a partir de hoje você saiba que essa faca é para você. E aí ele dormiu todas essas noites ao lado dela durante 20 anos com uma faca embaixo do travesseiro. E essa mulher dentro desse lar. E sabe quando foi que ela saiu dessa violência doméstica? Quando ele adoeceu de câncer e foi para o hospital. Aí ela resolveu denunciar, porque ela também já estava ficando doente, e disse que não ia cuidar dele não, porque os filhos não entendiam por que ela não queria cuidar do pai. Aí ela foi, denunciou e tal, fizemos o processo dela de divórcio, inclusive ela não quis medida protetiva, né, coisas da parte criminal, porque não precisava, ele já estava também doente e hospitalizado, mas fizemos o divórcio e conseguimos inclusive um valor assim razoável para ela, porque eles tinham um patrimônio muito grande, de indenização por toda essa violência que ela sofreu.
Ele não deixou ela viver durante 20 anos. Então, vejam, embora ele não batesse nela, ela não tivesse arranhões, não tivesse roxo, não tivesse cortes, a alma dela era picada, era massacrada todos os dias, porque ela tinha que dormir do lado de uma pessoa que desprezava ela. Então, isso é doloroso demais. Nós, mulheres, isso é para os homens e meninos aí, nós temos um problema muito grande em não sermos notadas, em sermos deixadas de lado. Às vezes, a gente fica mais magoada de ser ignorada do que de receber, às vezes, uma contrariedade, né? Falar, eu não gostei do que você fez, você conversa direito comigo, uma bronca, alguma coisa assim. Porque dói muito. Isso demonstra desprezo, e o desprezo, muitas vezes, ele é pior do que a pessoa ficar brava com a gente. Bom, pelo menos é o que eu leio das pesquisas, tá? Às vezes alguém pode não se identificar exatamente com isso, mas é o que eu tenho lido muito nas pesquisas, que a mulher, ela tem, assim, um problema muito grande com o desprezo. Tanto é que essa é uma arma que nós mulheres usamos umas contra as outras quando a gente está brava, né? A gente não vai lá e fica batendo boca muitas vezes, a gente simplesmente ignora, né? Despreza a outra. Isso acontece muito. Então, a violência psicológica, gente, ela é muito séria, tá? E ela é muito difícil de provar. Nós temos muita dificuldade em provar a violência psicológica, porque nós precisamos de testemunha. Quem foi testemunha dessa minha cliente foi a empregada doméstica dela, que convivia com a família, porque ela morava na residência, tá? Então, mas pensem só, como foi difícil também para essa mulher assistir tudo isso durante anos e depois ter que falar contra o patrão dela, que era quem pagava o salário dela, sabe? Então, tudo isso envolve um jogo de poder, um jogo de dinheiro e um jogo de sadismo e masoquismo, tudo junto, que vai virando um emaranhado que, de repente, a vítima já não consegue se desvencilhar sozinha. Inclusive, falando agora de uma coisa assim bastante técnica, existem muitas pessoas que me perguntam, mas doutora, é possível a gente pedir uma medida protetiva contra a vontade da pessoa que é vítima? Dependendo do grau de dependência dessa pessoa, se ela já não consegue mais responder por si, sim, é possível. Então, um filho, um genro, um parente, um primo, uma mãe que vê a filha naquela situação e ela já está tão dependente que ela já não consegue mais responder por si mesma. É possível que uma pessoa de fora peça a medida protetiva por ela, sim. Tá bom? Só molhar as palavras aqui, que eu falo tanto que a boca seca. Em relação à violência sexual, gente, durante muitos anos existia uma expressão, né, lá na doutrina civil, falava do débito conjugal, vocês devem ter ouvido falar. Eu acho que essa expressão já deve ter sido abolida, embora o direito civil não seja muito a minha praia, mas eu acredito que tenha sido, porque ela é muito preconceituosa. O que era o tal do débito conjugal? Era simplesmente uma forma polida do direito dizer que a mulher tinha que se submeter sexualmente ao homem quando ele quisesse. E isso é um absurdo completo, porque isso retira o domínio da sexualidade da própria pessoa. Então, as pessoas não tinham consciência de que o estupro marital acontecia corriqueiramente. O que é o estupro marital? Vocês já estudaram, eu tenho certeza, o crime de estupro. Acredito que sim, né? Eu não sei que período vocês estão da faculdade, mas todo mundo sabe o que é um estupro. O estupro é o sexo não consentido. E ele pode ser com quem você está casado ou tem um relacionamento estável? Pode. Tá? Então, tem muitas mulheres que, entre aspas, cediam às vontades do seu companheiro, do seu marido, e elas não sabiam que elas estavam sendo estupradas. Porque o estupro não precisa deixar roxo, machucar a vagina da mulher, machucar o ânus da mulher, deixar tudo lacerado, tudo, né, estourado. Não é só isso. E os casos de estupro que ocorrem por pessoas estranhas, aquele caso clássico que uma mulher está andando na rua de madrugada e passa um cara e pega ela, joga no terreno baldio e estupra. Isso acontece muitíssimo pouco. Isso é raríssimo. Os casos são raríssimos.
de estranhos. O que ocorre muito são amigos ou conhecidos do grupo dos jovens, assim, tá numa balada, por exemplo, bebe um pouco mais, usa uma droga junto e pratica um estupro com essa mulher desacordada ou acordada, né? Mas contra o consentimento dela. E os estupros dentro de casa também acontecem muito. Tanto com as esposas, companheiras, e aí a gente vai para um grau de perversidade muito maior, né, que seria com filhos e, né, crianças e tudo mais, que também é muito comum. É uma coisa hedionda falar disso, me causa náusea, né, ver que um familiar tem a coragem de fazer isso com uma criança, mas se nós formos estatisticamente pesquisar, o número de abusos sexuais que ocorrem fora dos lares, ele é também ínfimo. Normalmente é um parente que comete, tá? Então, isso é o assunto para outro dia, mas a maldade, ela normalmente, ela está inserida dentro dos nossos lares, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma inversão de valores. O local onde a gente deveria se sentir mais protegido, mais acolhido, mais amado, ser o nosso porto seguro, o local do nosso descanso, em geral, para essas pessoas que sofrem violência, é o local onde acontece tudo ao contrário. É onde elas mais sofrem, onde elas estão menos seguras, onde elas passam pelas coisas mais terríveis. Tá? Então, vocês devem ter ouvido falar muito que agora, nessa época da pandemia, do isolamento social, o número de violência doméstica aumentou demais. Não é que ele aumentou, assim, do nada, só porque as pessoas estão privadas do convívio social. É que aqueles relacionamentos onde a violência já estava instalada, mas ela ainda não tinha sido deflagrada para a parte física, isso acabou acontecendo pelo convívio próximo. Ou essas mulheres começaram a denunciar porque elas já não têm mais para onde correr. Vocês entendem que quando a gente está num dia a dia normal, o normal antigo, né? Porque eu não sei qual vai ser o normal novo e quando ele vai começar. Mas quando a gente estava naquele normal antigo, a gente saía de manhã para trabalhar, tinha convivência com as amigas, ia numa reunião do clube, ou uma coisa da igreja, um grupo disso, um grupo daquilo. O marido também trabalhava o dia inteiro, saía com os amigos, ia para o happy hour e tal. A gente se via muito menos. Agora, o convívio ficou muito mais estreito, mesmo para aquelas pessoas que ainda estão trabalhando fora de casa, né, que têm os seus horários normais e tudo mais, como essa parte social, ela não está existindo, ou pelo menos não deveria, né, recomendações da Organização Mundial de Saúde, o tempo de convívio dentro das casas aumentou muito, e é óbvio que a paciência diminui, porque nós todos somos humanos e a gente explode, isso é normal, só que falta de respeito é que não pode acontecer. Eu digo sempre isso, muitas pessoas me perguntam nas palestras, né, principalmente senhoras, elas falam assim, mas e como é que a gente vai fazer para poder prevenir esse tipo de violência? Isso era uma coisa que eu ia falar lá no final, mas o gancho veio já agora. Primeira medida, nunca abrir mão do respeito. Quanto mais a gente elastece o limite do respeito, mais problemas a gente vai ter na vida da gente, em qualquer relacionamento. Então, a gente é que tem que criar limite para o respeito. Olha aqui, fulano, daqui você não passa, porque você está invadindo a minha privacidade, a minha vida, a minha individualidade, a minha dignidade, então daqui você não pode passar, tá? A gente é que tem que estabelecer isso. Tá claro? Acho que travou aqui. Travou para vocês? Ou só para mim? Não, tá tudo bem, doutora, pode continuar. Tá Travou ótimo a minha aqui. câmera, então. Tá, mas vamos lá. E outra coisa, a mulher precisa, antes de tudo, ter independência financeira. Meninas, por favor, olhem para isso com muito carinho. Antes de ter qualquer relacionamento sério, tenham a independência financeira de vocês. Eu não estou falando mal de quem quer escolher depender de alguém, mas tenham a profissão de vocês, tenham um ganha-pão de vocês, tenham portas para sair caso vocês precisem, tá bom? É isso que eu quero que fique claro.
E aí, vamos passar então para a violência patrimonial, que é o último tipo, e eu acho que daí eu já me estendi bastante, a professora Lívia, fica à vontade aí para me interromper, e aí eu abro para as perguntas de vocês, tá? O que é a violência patrimonial, gente? Minha câmera travou. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu? Para a gente tá normal. Para nós tá Tá? tranquilo. É, Tá tranquilo. só a minha que travou para mim, então. Nem o mouse não está funcionando. Sei lá. Bom, enfim, deixa eu continuar aqui, se vocês estão me ouvindo normal. A violência patrimonial, gente, ela acontece todas as vezes que a mulher, ela é privada dos seus bens, da sua renda, ou mesmo da renda que é comum do casal. Porque, olha, vocês concordam comigo que é uma hipocrisia muito grande a gente chegar para fazer um divórcio e o cara falar assim, olha, eu acho que eu não posso fazer a divisão 50-50, porque quem trabalhou sempre fui eu. Eu é que sempre levantei 8 horas da manhã e fui para a rua trabalhar para trazer dinheiro para essa casa, enquanto ela ficava dentro de casa com as crianças. Isso é uma injustiça muito grande, por quê? Se nós formos colocar, e eu costumo fazer essa conta na frente dos clientes, inclusive já fiz isso em audiência, e o juiz era homem e ele não gostou, ele ficou bem bravo, mas eu não tô nem aí. Se a gente for colocar na ponta do lápis, quanto custa uma diarista, uma babá, uma administradora das contas, porque paga os boletos, vai para banco, corre daqui, corre dali, uma motorista que leva e busca filho da escola e uma professora particular que ajuda a fazer as tarefas, ó, são 5 funções. Se cada um ganhar um salário, já dá 5 mil reais. Você acha que esse homem que está fazendo esse divórcio aí que eu estou dando no exemplo, ele teria condições de pagar 5 mil reais de despesa para 5 funcionários cumprirem essa função e ele ter a tranquilidade de ter a casa cheirosa, a roupa lavada, a comida feita e os filhos bem tratados para ele poder ir trabalhar com a cabeça livre? Não, ele não teria, eu tenho certeza que não. E os pouquíssimos que têm essa condição, em geral, não são os que criam problema nos divórcios. Tá? Então, a mulher, ela tem que aprender que o trabalho de casa, embora ele não seja valorizado e ele não seja remunerado, que ele tem uma importância vital para que a pessoa que depende de toda essa estrutura possa ter a sua cabeça tranquila para trabalhar. Porque se fosse ao contrário, também seria a mesma coisa. Vamos fazer um outro cenário nesses novos arranjos aí de casamento, que já temos vários exemplos hoje em dia, onde o homem, por ter uma condição técnica, uma profissão, uma remuneração menor, resolve combinar que é ele que vai ficar em casa e cuidar de tudo e a mulher vai trabalhar. Eu tenho 2 casos aqui no escritório desse tipo, que eles fizeram esse arranjo. Eu fiz o pacto antinupcial deles, né? E aí a gente descreveu a função de cada um certinho. Eles quiseram deixar tudo registrado no papel. E tá funcionando muito bem. E a mulher é que vai trabalhar. No caso, essa minha cliente, ela é médica. Ela é cirurgiã. Então, ele resolveu ficar em casa, que ele ganhava muito menos. Eles têm gêmeos, 2 crianças, 2 menininhos. Ela vai pagar para ele essas 5 funções? Não, não vai. Mas ela está indo trabalhar todo dia tranquila, fazendo plantões, tendo a sua casa quando ela chega, quando ela volta, acolhedora, os seus filhos bem tratados, tudo em segurança. Por quê? Porque ele está cuidando. Então, o inverso também é real. E por que eu estou falando da violência patrimonial aqui? Porque, em geral, os casais, quando eles estão namorando, ou estão noivados, ou pensando em se ligar pelos laços do casamento, vamos colocar assim, eles esquecem que uma das coisas que eles precisam conversar é sobre patrimônio. Nós fomos criados, acredito que vocês, assim como eu, tenham sido criados, com essa coisa de que falar de dinheiro é chato, de que falar de dinheiro parece mesquinho, de que falar sobre os bens é coisa de gente interesseira. Mas isso não é verdade. Se a gente não estipular isso antes de casar, se a gente não explicar direitinho como que as coisas devem funcionar, isso vai ser um problema que vai se instalar lá na frente.
De alguma forma isso vai aparecer, tá? Então, a gente precisa deixar muito claro quanto cada um vai contribuir, como vai ser essa divisão, nós vamos ter bens em comum ou vamos ter bens separados, porque o que normalmente acontece é, depois do casamento, os homens abrem e fecham empresas no CPF da mulher, deixam o CPF dela mais sujo do que pau de galinheiro e o deles continua funcionando. Enquanto eles estão casados, isso gera, lógico, um dissabor, né, um atrapalho na vida da mulher, mas é algo que ela vai levando. Mas e se eles resolvem se divorciar? Ela está com o nome totalmente sujo, indisponível para qualquer atividade, e ele está com o CPF dele salvaguardado numa boa. Então, isso também é uma violência patrimonial. Ela sabia quanto é que estava entrando na empresa e quanto não estava? Não sabia. Ela sabia se ele estava comprando bens por fora do relacionamento e colocando no nome de terceiros, de laranja, de amigos, da mãe dele, do pai dele, dos irmãos dele? Não sabe. Então, as mulheres precisam começar a se precaver sobre esse tipo de coisa, tá? Isso eu estou falando de gente que casal que tem empresa, mas pode ir até as menores coisas, né? Por exemplo, um relacionamento simples, um casal com menos poder econômico, onde ela precisa pedir dinheiro para ele para ir na manicure, para comprar roupa, para tudo. Isso é violência também. Tem que ser estipulado um valor para que ela tenha acesso e lide com aquele valor da forma que ela quiser, sem ter que ficar dando explicação. É muito constrangedor você ter que pedir dinheiro para tudo. Como diriam as nossas avós, né, dinheiro até para comprar uma calcinha. Isso é muito chato, muito constrangedor. Ninguém vive bem dessa forma. Isso é um menosprezo, tá? Eu tive um caso aqui no escritório de uma mulher, o casal tinha, assim, muito dinheiro, mas muito mesmo. E ele, para feri-la, ele sabia que ela era completamente apaixonada pelos sapatos dela. O que ele fez? Ele pegou o closet dela, assim, a metade dos pares, né? Então, ele não pegou a metade dos sapatos dela, ele pegou um pé de cada um e botou fogo. Ela chegou aqui no escritório, com joias, bem vestida e tal, mas descalça. Daí eu falei, fulana, por que você está descalço, chorando desse jeito? O que está acontecendo? Doutora, pelo amor de Deus, você não sabe o que aquele desgraçado fez. Ele botou fogo num pé de cada um dos meus sapatos e eu não tenho um par para usar. Lógico que ela podia comprar mais, mas vocês vejam como ele fez algo que foi para feri-la patrimonialmente. Então, isso é muito comum, sabe? Maquiar negociações, forjar compra e venda de imóveis, quando o marido já está pensando num divórcio ou tem, às vezes, um relacionamento extraconjugal, está sustentando uma outra família sem que a atual esposa ou companheira saiba, tá? Então, tudo isso é violência patrimonial. E isso tem que ser colocado para as pessoas, para que elas aprendam, para as mulheres principalmente, para que elas aprendam que elas têm sim que participar da gestão. Mulher tem que parar com esse negócio de, eu não gosto de mexer com dinheiro, eu não sei administrar, eu quero que meu marido resolva isso, porque eu não gosto dessa parte. Tá bom, você não gosta, quando você for perceber, você já foi passada para trás durante muito tempo. Tá bom? Então, eu tenho alertado os clientes, o número de pacto antinupcial que a gente tem feito aqui no escritório cresceu muito, porque, em geral, as mulheres que estão se casando agora, pela primeira vez, elas já estão alertadas, sabe? Elas já sabem que elas precisam deixar tudo muito claro, tudo pactuado, porque aquilo que é combinado não é caro, né? Aí fica mais fácil uma conversa depois. Bom, são aí alguns exemplos, né, algumas coisas que eu vivencio aqui no meu dia a dia, mas eu fico à disposição para falar para vocês o que vocês quiserem fazer perguntas. Eu trouxe muito mais uma casuística, um bate-papo, para vocês verem o quanto isso é corriqueiro, tá, no dia a dia da advocacia, e o quanto a mulher sofre violência de vários tipos, porque a mídia acaba focando mais na violência física, que é óbvio que é gravíssimo, né? Os casos de feminicídio dispararam, que é outra confusão também que as pessoas fazem. Nem todas as mortes de mulheres são feminicídio, a gente tem que separar, né? O que é feminicídio e o que é homicídio, né? Porque
só para explicar rapidinho, né? O feminicídio, ele só ocorre quando a mulher, ela é morta por ser mulher, né? Ela não é morta como qualquer outra pessoa. Então, por exemplo, se eu estou trafegando em desabalada carreira, né, como dizem os livros, correndo com o meu carro, embriagada, e atropelo uma mulher e mato, isso não é feminicídio. Mesmo que seja um homem que esteja dirigindo, isso não é feminicídio, isso é uma morte como outra qualquer, tá? Isso é um homicídio normal, se é que a gente pode chamar homicídio normal, tá bom? Mas ele não tem essa especificidade. Já pelo contrário, como um caso que eu tive aqui, o marido chegou em casa totalmente destemperado e a mulher tinha queimado uma panela de feijão. E ele foi lá e pegou a panela de pressão e bateu na cabeça dela tantas vezes que ela morreu. Tá? Então, ele praticou um assassinato com uma panela de feijão porque ela queimou o feijão. Foi isso que foi o estopim da coisa. Lógico que ela já sofria violência física dentro de casa, psicológica, todos os tipos de violência, já há bastante tempo. Ela tinha vários boletins de ocorrência, inclusive, e eu fui assistente de acusação nesse caso. E aí a gente conseguiu a condenação dele por 12 anos, tá? Mas esse é um caso, assim, muito grave, muito clássico de feminicídio. Ela foi morta pela sua condição de mulher. Ela não foi morta por ser uma pessoa normal, tá? Fica um pouco difícil explicar esses conceitos aqui, porque eu teria que entrar na teoria do crime, explicar a diferença, né, de sujeito ativo, sujeito passivo, quando realmente ocorre feminicídio e tal, e não é o momento para isso. Mas aí a gente pode, uma outra hora, marcar uma outra conversa, tá bom? Professora Lívia, eu fico aguardando aqui as suas orientações. Acho que já falei demais. Não, foi uma delícia. Obrigada, professora. Obrigada mesmo. Essas contribuições, principalmente em relação a essa temática, são sempre muito bem-vindas. Eu quero que, para a gente começar os nossos debates com os alunos, antes de dar a palavra para eles, eu quero fazer duas observações interessantes. Eu não sei se a doutora viu, alguns canais fechados de 20 dias para cá têm veiculado uma propaganda de um sabão. A nossa palestra está sendo gravada aqui, eu não vou fazer propaganda do sabão, mas tem veiculado uma propaganda dizendo que essa marca de sabão reconhece que as tarefas domésticas são sempre acumuladas para as mulheres e que as mulheres semanalmente acumulam cerca de 9 horas a mais de trabalho. E fazendo um apelo para que nesse período de quarentena os homens estivessem dispostos a dividir as tarefas. Eu achei muito interessante porque, apesar disso tem sido, né, ultimamente uma temática que nós temos debatido muito, é difícil você ver posições na mídia, assim, a respeito disso, né? Então, era o primeiro sempre algo em cima do muro, né? Exatamente. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer, e isso eu falo sempre para as minhas alunas em sala de aula, é que nós mulheres, nós temos um poder de criação dos nossos meninos. Assim como você, professora, eu também tenho 2 meninos. E a gente tem esse, eu não vou chamar isso de responsabilidade, porque eu não quero trazer isso como uma culpa ou como uma obrigação para nós. Mas isso a gente tem o poder. Só sua. A gente tem o poder de criar esses meninos de forma a mudar esse cenário que a gente vive, né? E talvez seja interessante chamar a atenção das meninas para isso, para nos colocarmos realmente como tutoras, como mentoras desses meninos para a criação deles. Eu vou abrir para as perguntas, então, porque eu imagino que tenha várias meninas aí, principalmente, querendo falar. Então, para a gente organizar, quem quiser falar, abre o microfone, daí vai aparecer aqui para mim e eu dou a palavra, tá? Podem ficar à vontade. E se vocês puderem abrir a câmera, eu gosto de ver a carinha, se for possível, né? Se não tiver de pijama, embaixo da coberta, só com o olhinho de fora, assim, assistindo. Fiquem à vontade, pessoal. Oi. Eu gostaria de fazer uma... Tá travada. Bom dia. Pode falar, bom dia. Bem interessante. Como é o seu nome? Ezequiel. Ezequiel, fala. Isso. É um tema muito pertinente, né? Principalmente ao momento que a gente vive. E eu gostaria de
de salientar que a gente percebe algum avanço, né, ao longo dos anos, né, e houve melhoras nesse sentido, né. É certo que esses avanços não são adequados ainda, né, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, doutora Thalita, no sentido de que como fazer com que esse silêncio, que é muitas vezes perpetuado, né, pelas mulheres, através da violência que elas acabam sofrendo, como mudar esse cenário, né? Porque a gente percebe que muitas vezes o silêncio é perpetuado, né? Pelo cenário, às vezes o ambiente em que a pessoa vive, ela acaba silenciando, né, a violência que acaba sendo vítima, né? E como mudar um cenário como esse, né? Na verdade, a gente teve bastante avanço, mas como mudar? Quais as transformações que é preciso, né, para que a gente avance nesse sentido? Muito boa a sua pergunta, Ezequiel, e eu fico muito feliz que um homem me faça esse tipo de pergunta, porque isso demonstra, primeiro, que todo o trabalho que eu tenho feito, toda essa luta que eu participo, né, porque ela é uma coisa mundial, não tem sido em vão, porque os homens também estão vendo a necessidade de nós emanciparmos essas mulheres e darmos voz a essas mulheres, né, você usou a expressão aí, sair do silêncio, e você está muito correto, e isso é muito importante, porque quando os homens começam a enxergar que toda a coletividade é prejudicada por esse tipo de situação, significa que nós estamos ganhando força nessa luta, porque nós estamos tendo a aquiescência também dos homens, né? O meu marido, por exemplo, ele entende perfeitamente, e vou dar um exemplo bobo aqui dentro do que a professora Lívia falou, né, que nós temos também esse poder de criar meninos diferentes. Esses dias eles estavam, só antes de responder a sua questão, Ezequiel, eles estavam conversando lá na minha casa, né, a meninada toda com o meu marido, e o meu mais velho já tem 17 anos, ele, pai, porque eu peguei a fulano, não sei o quê, aí eu entrei na sala e falei, epa, o que aconteceu aí? Você pegar, a gente pega gripe, você teve um relacionamento com a menina. Mãe, eu não falei por mal, falei, então você corrige o seu linguajar, porque a palavra tem muito poder e eu não quero que você seja um instrumento de massacrar as mulheres, eu não aceito isso. E aí a conversa continuou. Mas de coisas pequenas, como vocabulário, a gente vai promover a mudança. Tá? Eu pego o gancho aí para responder a sua pergunta. É uma questão cultural. Então, as campanhas como a desse sabão em pó são importantíssimas, porque elas usaram a palavra divisão de tarefas. Se vocês forem perguntar para uma mulher com mais idade, ou mesmo uma mulher jovem, mas que tem uma formação muito patriarcal ainda, né, muito machista dentro do seu lar, do lar de onde ela veio, né, ela vai dizer assim, meu marido me ajuda, ele é um encanto, ele me ajuda com o meu bebê, ele me ajuda com as tarefas da casa, e isso está errado. Como assim ele me ajuda? Não, ele não te ajuda, tem que haver divisão de tarefas, todo mundo suja, todo mundo limpa, tem que ser assim, porque todos trabalham, tá? Então, a mudança, Ezequiel, ela tem que partir de nós todos, no nosso dia a dia. Ela é algo muito cultural. Nós vivemos há mais de 500 anos sobre o crivo do patriarcado, porque o patriarcado, ele foi criado como uma estrutura de poder para poder legitimar o patrimônio. Por que as pessoas começaram a se casar nesses 5 séculos antigos perante a igreja e tudo mais? Porque precisava ter o vínculo do casamento para poder ter os filhos dentro do relacionamento para passar o sobrenome e o patrimônio. Vocês devem ter estudado isso. Lá no comecinho da faculdade de Direito, normalmente o professor pede para a gente ler aquele livro A Cidade Antiga, que fala, né, do começo da família, o culto da família, que a mulher sai da sua família e passa a respeitar os familiares do homem e tudo mais. Então vejam que desde aquela época, né, da Grécia Antiga, a gente já tinha essa questão do patriarcalismo, onde o nome da família do homem tinha que ser perpetuado e o seu patrimônio junto. Não era uma questão de, como eu posso dizer,
Não era uma questão só de ego, de eu quero que você carregue o meu nome, era também para poder legitimar os filhos, né? Porque antigamente não tinha exame DNA, então como saber se os filhos eram chamados legítimos ou não? Hoje em dia esse conceito de legítimo já é uma coisa muito em desuso, mas era o que acontecia. Então nós temos que lutar contra tudo isso, e com as pequenas coisas, né? Divisão de tarefas, não é ele me ajuda, você pegou uma menina na balada? Não, você não pega ninguém, a gente pega a gripe, né, igual eu falei para o meu filho. Então a gente tem que ir corrigindo o vocabulário e fazer com que as mulheres se sintam cada vez mais independentes economicamente, porque a maior barreira que eu vejo aqui no escritório, nos casos práticos, para que a mulher saia do relacionamento abusivo, além da psicológica, claro, que normalmente eu encaminho para a psicóloga, porque ela tem que se fortalecer para conseguir sair disso, é a barreira econômica, que normalmente ela depende financeiramente. Tá? Então, como mudar? Dentro das nossas casas, nas conversas que a gente tem com os familiares, não aceitar piadinha machista, não é ser o politicamente chato, não é isso, mas é porque isso perpetua o silêncio, como você mesmo disse. Isso faz com que a mulher, por vergonha, se cale diante daquela piadinha, e isso vai criando corpo e vai se estendendo, tá? Então, o que eu costumo fazer, por exemplo? Muitas alunas perguntam, elas falam, prof, mas é muito chato se eu tô lá num grupo de amigos, né? Todo mundo lá tomando uma bebidinha, fumando um narguilinho lá e tal, e aí, de repente, alguém solta uma piada machista e eu vou ser a chata da vez e combater aquilo e tal. Se você não está afim digamos assim, dar sua cara a tapa e criar um problema naquele momento, simplesmente olhe para a pessoa que fez a piada e diga, não ria, né, em primeiro lugar da piada, e diga, eu não entendi, você pode me explicar? Em geral, a pessoa fica tão constrangida que ela percebe que a piada dela foi idiota, tá? Acho que seriam essas as maneiras. E o tempo, Ezequiel, não tem o que fazer. É verdade. Tá joia? Obrigado pelo esclarecimento. Imagina. Pelas palavras, né? É importante a gente conscientizar. A Aline levantou as mãos ali, vou passar a palavra para ela. Pode falar, Aline. Bom dia. Bom dia. Pena que eu não estou te vendo. Eu ativei a câmera, não sei mas a minha porquê, mas eu ativei. Travada. Sim, pode tudo falar, bem. Aline. Bom dia, doutora. Bom dia, professora Lívia. Estou feliz em rever a professora Lívia também, que é uma aula maravilhosa e ela sempre reforça essas mesmas coisas que a doutora tem falado. Também sou mãe de um menino, faço questão de ensinar ele sempre que o respeito pelas meninas e todas essas coisas que a doutora falou e a professora Lívia reforçou. Então, assim, eu quero fazer, na verdade, uma observação e quero que a doutora me corrija caso eu esteja errada. O que eu tenho percebido é que, assim, às vezes alguns homens, eles cometem, sim, todos esses erros de falar para a mulher que se você ficar gorda, eu te largo, ou de ter atitudes machistas e de oprimir muitas vezes a mulher em relação financeira, estética, só que às vezes eu percebo que às vezes eles fazem isso por uma questão familiar, que viu a vida inteira o pai fazendo isso, e às vezes não é nem assim, por ser uma pessoa mal, não que eu esteja defendendo os homens. Eu entendo. Mas é que assim, é que às vezes a gente percebe, e o que ajuda muito, eu já percebi muito em grupos de convívio social, que o que ajuda muito nessa desconstrução do homem, para que ele não cometa esses erros, é realmente ele ter uma mulher que se informe, uma mulher forte. Por quê? Porque ele, às vezes, eu já percebi em grupos de convívio, assim, de amigos até, que homens, por várias vezes, eles elogiaram atitudes de mulheres fortes e que deram a cara a tapa, vamos dizer assim. Por ela ter vez e voz e fala e não se deixar ser oprimida e abatida por opiniões masculinas. Então, assim, eu acho que
a mulher, ela, em alguns casos, nesses casos em que o homem já tem uma criação mais antiga, e isso eu falo para o pessoal um pouquinho mais antigo, os jovens nem tanto, né, porque tem se falado muito desse assunto, mas o pessoal mais antigo aí, vamos colocar, não tão antigo, né, gente, uns 36 aí para mais, que são pessoas jovens que não deveriam ter, na maioria das vezes, essa cabeça, essa consciência, mas eles têm. Então, eu acho que ajuda muito, né? Isso, eu acho que ajuda muito, por experiência própria, assim, eu digo, eu acho que ajuda muito a mulher se informar e falar para ele, toda vez que acontecer, ó, amor, marido, né, como seja lá que eles se chamem, fala assim, ó, tal atitude que você fez hoje, eu não gostei. E quando você tem um diálogo aberto, que você conversa com esse marido, às vezes ele faz sem perceber, ele vai te perguntar, mas por quê? Por que você não concorda? O que eu falei? Aí você tem que achar as explicações necessárias, os embasamentos, o que você aprendeu e explicar para ele. Estar bem informada, como você disse, né, para poder ter os argumentos. Eu tenho percebido isso, que funciona, porque eu já fiz isso várias vezes, então, assim, o respeito, que nem a doutora falou, homem gosta de mulher forte, que se impõe, assim, de um modo correto, né? Claro. Mas ele gosta, e às vezes é bom, faz bem para ele, no caso, né? Então, assim, eu queria saber a opinião da doutora em relação a isso, se eu estou totalmente errada, mas o que eu tenho percebido é isso, que a mulher, ela, cada vez mais, ela tem colaborado para essa desconstrução errada desses homens. Vocês vejam, Aline, principalmente, que, como a professora Lívia colocou, o poder que a gente tem, né? O poder que nós, mulheres, temos. Então, nós temos o poder de participar da criação de homens diferentes, de mulheres diferentes, de uma sociedade diferente, e, inclusive, de ajudar a desconstruir, como você bem usou a expressão, os homens que convivem conosco. Porque muitas vezes, como você bem colocou, eles não fazem isso por mal, mas simplesmente por repetição de um padrão de comportamento que eles viram a vida toda. Então, faz parte, sim, do nosso papel estarmos, como você disse, armadas, no sentido de termos informação, de encontrarmos as palavras certas, o momento certo, termos essa sabedoria de abrir o diálogo e explicar para eles, porque sim, eles admiram as mulheres fortes, mas eles temem ao mesmo tempo, tá? Muitas vezes, em reunião de amigos, como você disse assim, é muito engraçado, porque muitos amigos, homens nossos, nas conversas, assim, eles brincam com meu marido, eles falam assim, como é que você aguenta ser casado com essa mulher? Que ela é advogada, ela é feminista, ela não deixa ninguém passar ela para trás, ela é brava, ela não sei o quê, sabe, um monte de coisa assim. Ele fala assim, vocês não têm noção do quanto ela é doce em casa, mas por quê? Porque eu posso ser tranquilamente feminina e doce dentro de casa, porque ele me respeita acima de tudo. E isso foi um limite que foi colocado lá no começo e nunca mudou. Entende? Então é isso que faz toda a diferença, embora a minha criação tenha sido muito machista e a dele também. Né, pela idade que a gente tem e pelo tradicionalismo das nossas famílias, nós fomos criados numa criação machista, só que a gente conseguiu enxergar que isso não era bom para ninguém, né, e estamos participando da promoção dessa mudança. Então, ao mesmo tempo que os homens admiram, eles temem, mas eles precisam começar a enxergar que essas mulheres fortes que eles têm do lado deles, e sim, nós mulheres somos muito fortes, somos muito resilientes, a gente aguenta uma carga emocional que nenhum homem conseguiria suportar, e isso não é um demérito para eles, mas isso é uma característica nossa, tá? De maneira nenhuma, eu jamais menosprezo a figura dos homens. Eu enalteço as qualidades que as mulheres têm, porque elas ficaram subjugadas e apagadas durante séculos.
Mas, de forma alguma, eu acho que os homens têm que ser subjugados. Tanto é, gente, e daí isso é mais, assim, voltado para o que a Aline comentou, que você está muito correta, tá, Aline, na tua percepção. Você fez uma pesquisa empírica aí que realmente vai em direção a todas as pesquisas estatísticas e de dados. Na minha tese, eu coloquei duas figuras, gente, para vocês entenderem, que eu chamei de alienante e alienado. Quem é o homem alienante? Ele é aquele estereótipo do machão, que ele gosta de ser grosseiro, ele gosta de subjugar a mulher, ele gosta de ser machista, ele cultiva a cultura do ódio, a cultura do estupro, e ele cobra isso dos outros homens, dos amigos, dos filhos, dos parentes. E o homem alienado é aquele que ele está inserido nessa cultura toda, como nós todos estamos, mas ele também sofre com isso, porque no fundo ele não queria ser assim. E se nós tirássemos ele de uma cultura machista e colocássemos ele, vamos supor que existisse um país das maravilhas onde houvesse igualdade entre os gêneros, né? Se esse homem fosse colocado lá, ele jamais seria agressor, ele jamais seria machista, porque isso não é da natureza dele, ele não se regozija nisso, ele não se sente bem com isso. Tanto é que quando a gente pega, por exemplo, homens que foram condenados por violência doméstica, mas violência doméstica episódica, tá? Aconteceu uma vez, duas no máximo, e ele, opa, né, tô arrependido, isso nunca mais vai se repetir, e a mulher também já toma as medidas cabíveis e tudo mais, não aquela violência que se estende. Mas aí ele vai para uma roda de conversas, que inclusive isso é agora uma das medidas que a Maria da Penha impõe, que é esse tratamento em grupo. Aí a psicóloga, a assistente social que intermedia o grupo, ela pergunta, ela fala assim, como é que você se sentiu quando você agrediu a sua esposa? E ele desaba a chorar muitas vezes. E fala, eu não sei nem quem eu era quando eu fiz aquilo, eu me sinto muito mal, eu me sinto muito arrependido, eu quero me tratar para que isso não aconteça. Às vezes ele dá um depoimento pessoal e diz assim, eu vi o meu pai agredindo a minha mãe a minha infância inteira, mas eu sempre sofri muito com isso para mim é horrível, ó, eu fico arrepiada de falar, porque eu já vi muito esses depoimentos. Então existe também um sofrimento muito grande por parte dos homens, de uma parcela dos homens, que não aceitam que isso aconteça com as mulheres. A nossa sociedade tem mudado muito, e isso me deixa muito feliz. Se nós formos conversar hoje assim com adolescentes de 15, 16, 17 anos, né, meninas de 20 e tal, meninos também, e você falar desse assunto, as meninas são muito empoderadas, e elas chegam e falam assim, não, homem nenhum me passa para trás não, eu já avisei lá em casa, até pro meu pai, que não pode me tratar assim, que não pode me tratar assado e tal. Então as coisas estão mudando. Claro que nós temos ainda um longo caminho, a luta das mulheres feministas começou lá na década de 60, depois as sufragistas na Inglaterra, e esse movimento se expandiu para os Estados Unidos, e né, foi ganhando corpo, isso aí é uma parte histórica que a gente pode falar num outro momento, mas também se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar. E as coisas foram mudando bastante, né, nessas últimas 3 décadas, 4 décadas, mas ainda falta muito. E eu sonho, de verdade, em ver uma sociedade onde os homens e as mulheres são tratados como iguais, porque nenhuma mulher inteligente, nenhuma feminista de verdade quer fazer com que os homens sofram tudo aquilo que a gente passa. Então, a gente não quer transformá-los em vítimas do nosso domínio, do nosso julgo, não é isso. O que a gente quer é igualdade de oportunidades e condições de trabalho, de desenvolvimento pessoal e de todas as facetas que a gente pode desenvolver na sociedade. É tão bom quando a gente é compreendido e quando a gente tem um lar onde tudo funciona de forma harmônica e as pessoas se respeitam. Que eu sempre digo aqui no escritório para os casais, principalmente que estão se divorciando, eu falo assim, ó, vocês podem não se amar mais, isso é normal, mas vocês têm que se respeitar pelo resto da vida, porque vocês têm filhos em comum, e o respeito nunca pode ser deixado de lado. Só que a gente tem que impor esses limites, como você, pelo jeito, faz aí na sua casa, Aline. Então, doutora, obrigado. Nossa, a gente
tem assunto para ficar conversando aqui, eu acho que o dia inteiro. Esse limite aí, esse negócio que a doutora falou de impor limite e respeito, é sempre isso, quando alguma coisa foge do controle, eu tenho o hábito de falar, você me respeita do mesmo jeito que eu te respeito, porque assim um não fere o outro, e eu deixo isso claro tanto para o meu marido, quanto para o meu filho, quanto para qualquer pessoa que eu me relacione, porque o respeito ele é muito bom, né? E um ponto muito importante que eu não posso deixar de falar também é o preconceito. A gente sofre muito preconceito por expressar, externalizar esse feminismo, entre aspas, que depois que eu aprendi, confesso que foi de um tempo para cá que eu aprendi a me espelhar em mulheres reais e fortes, assim, né, até na faculdade, que a gente vê muita coisa. Então, assim, quando você está naquele mundo fechado, realmente você não tem muito acesso à informação, o que dificulta muito o caminhar para progredir nessa situação do feminismo e da igualdade, né, entre mulheres e homens. Então, assim, eu sofro preconceito dentro da minha casa, porque às vezes eu ouço da minha irmã, às vezes eu luto por direito dela, como mulher ou como cidadã, né, e ela fala para mim, feminista sem calcinha, você vai deixar de rapar o sovaco? Desse jeito, assim, brincando, mas falando a verdade. Eu falo assim, é o feminismo sem calcinha que garante os seus direitos e que resolveu esse problema, esse determinado problema que você passou agora, e que nós tentamos ou conseguimos resolver, né? E muito obrigada, doutora. Maravilhosa sua palestra. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, debatendo, maravilhosa. Doutora, tá ouvindo bem? Parece que travou tua tela. Acho que travou. Só um pouquinho, gente, eu vou conversar com ela pelo WhatsApp aqui, eu vou travar meu microfone, só um pouquinho. Pessoal, só um minutinho, eu estou aqui em contato com a doutora pelo WhatsApp, ela vai sair da sala e voltar, porque travou lá para ela, tá? Me deem um minutinho só que a gente já retorna. Deixa eu orientá-los. Se tiver mais alguém querendo falar, eu não posso mais abrir para muitas perguntas, porque eu imagino que a doutora já deve estar cansada. Mas aí na tela de vocês tem uma mãozinha. Se tiver alguém querendo falar, precisa clicar nessa mãozinha na barra de tarefas, levantar a mão. Porque aí aparece para mim, tá? E a gente consegue respeitar essa ordem de fala de todo mundo, tá bom? Lívia, bom dia. Bom dia. Bom dia. O meu aqui, eu tenho um problema visual, na verdade, eu não consigo acessar a mãozinha. Aí eu não sei como poderíamos fazer. Sem problemas, eu já te dou a palavra. A doutora voltou. A doutora está nos ouvindo? Voltou, né? Então, eu liguei o celular, porque o computador travou. Então nós estamos por aqui. Ficou aqui uma imagem bem bonita, viu, doutora? Travou aqui para nós, a tela está aparecendo uma imagem bem bonita tua, parece até uma foto. Quem é que pediu a palavra agora? Lívia, bom dia de novo. Eu sou a Márcia, mas se tiver pessoas na frente, pode... Não, pode ficar tranquila.
Eu te dou a tá. palavra, Márcia, e depois eu já vou, depois que você falar e a doutora fizer os comentários a respeito da sua fala, depois eu já vou encerrar, porque eu imagino que a doutora já deve estar cansada ali. Não, para mim falando tá tranquilo, tanto tem tempo. que ver o tempo de vocês. Eu posso responder todo mundo, eu estou tranquila, eu deixei a manhã inteira reservada para vocês. Obrigada, Obrigada. doutora. Fica à vontade, Márcia. Obrigada. Bom, primeiramente, bom dia, doutora Thalita. Foi um prazer ouvir. As suas contribuições foram válidas. E, na verdade, eu sou estudante de psicologia, mas eu sou professora também. E durante a sua fala, né, assim, esse semestre nós iríamos começar um estágio nos círculos restaurativos, né? A professora Cíntia. E sim, e nós iríamos atender os homens autores de violência. Nossa, só que daí, devido a... Que bom. Devido à pandemia, né, foram suspensas as atividades. E eu estava, quando eu fiz a inscrição para essas palestras, o seu tema me chamou muita atenção. Ai, que bom. Sim, porque, assim, esses homens, mas a doutora eu já acredito que tenha respondido o meu questionamento, que era como esses homens chegam quando eles são encaminhados, na verdade, né? Como eles chegam, assim, também, isso que a doutora falou já anteriormente, que repetem um padrão, né? Então, muitas vezes, eles conviveram com essa violência, e como professor, eu atuei muito na educação infantil, agora eu estou numa escola que nós temos alunos de diversas idades. Escola especial. Mas eu vejo que muitas vezes ela já vem de casa. Eu gostei muito da fala, né, tanto da professora Lívia quanto da Aline, né, que participou também. Assim, muitas vezes eles já vêm, quando você entrega essa criança pequena no final do dia, com o caderninho de ocorrência, e fala assim, olha, né, seu filho bateu no coleguinha hoje, então é preciso que converse, você percebe que quando o pai pega essa criança, quando é o pai, ele já orienta assim, se você apanhar na escola e não fizer nada, você vai apanhar em casa porque você é homem. Já no caso, você tem que fazer todo um trabalho com esses pais, mas eu vejo assim, a mulher, muitas vezes, ela se cala, a mãe, e ela fala, mas ele é pai, então ele está orientando, e eu vejo que lá na educação infantil, esse trabalho, eu sou muito, assim, sempre fui a favor de uma educação, já na educação infantil, voltada para isso, né? Eu penso que deveríamos começar com filosofia na educação infantil, trabalhar valores, trabalhar isso com as crianças pequenas, porque a criança ela fica dividida, né, principalmente 4, 5 anos de idade, meus pais são, né, tudo que falam, eu aceito porque eu os admiro, e a professora fala que não pode, que eu tenho que respeitar, mas em casa meu pai fala que eu tenho que ser assim. Então, essa relação eu vejo muito difícil ainda nos dias atuais, aqui na nossa educação. Mas a doutora já respondeu durante a sua fala sobre esse estágio que iremos começar depois. Foi maravilhosa a sua palestra, eu fiquei muito feliz. Querida. Vou só acrescentar uma coisa, Márcia, assim, ó, que você vai notar depois no seu estágio. Quando os agressores eles são compelidos judicialmente a participar desses círculos, né, quando não é uma escolha deles, quando eles são obrigados, até como uma medida para que não sejam inseridos no sistema carcerário ou cumpram outro tipo de pena, eles optam, né, por, tipo, já está péssimo, então vamos optar pelo menos pior na cabeça deles, que seria participar do círculo restaurativo, eles chegam lá com muita raiva, tá? Mas muita raiva mesmo. Eles demonstram, mesmo aqueles que não concordam com a violência, que se sentem culpados, que têm remorso, eles sentem muita raiva por qual motivo? Eles, em geral, demonstram, eu já conversei com centenas deles, para você ter ideia, até para a minha própria pesquisa. Eles demonstram uma raiva que vem da infância, de tudo isso aí que você está falando, que é implantado desde pequeno na cabeça deles, de que eles nunca puderam externalizar isso, conversar sobre isso, e uma fala muito recorrente desses homens é o seguinte, ninguém me escutou, ninguém sabe o meu lado, ninguém sabe o que eu passo,
na delegacia já fizeram um pré-julgamento sobre as minhas atitudes e ninguém nem me ouviu. Eu quero dar a minha versão. Então, eles se sentem com uma inversão, né? Tipo, eu nunca deixei minha mulher falar dentro de casa, eu era o todo-poderoso, era eu que mandava. E agora eu não vou ser ouvido, ninguém nem me escuta, eu não posso nem falar o meu lado da história. Então, o que a gente tem que fazer? Ter, assim, uma paciência, uma tranquilidade muito grande para acolher o sentimento desse agressor, ouvi-lo, deixar ele se expressar, colocar para fora toda essa raiva que ele sente e explicar. Falar assim, meu caro, apesar de você sentir tudo isso, eu não tiro a sua razão, é o que você sente, e sentimento não é racional, é emoção. Mas você tem que entender que o respeito vem antes de tudo, e que você tem que trabalhar essa ira que você sente, todo esse rancor que você tem pelos seus pais, pela forma como você foi criado, pelo ambiente familiar no qual você foi inserido, você tem que trabalhar isso e não refletir isso na sua nova família. Ou você quer que seus filhos façam a mesma coisa quando eles forem adultos. Aí a primeira coisa que eles dizem, não, eu não quero que meus filhos sintam o que eu sinto, o ódio que eu sinto. Então, vamos mudar isso agora. Você foi vítima desse núcleo familiar, você quer que o seu filho também seja? É isso que você quer para sua família? E aí a gente vai desconstruindo tudo isso, mas isso leva tempo, né? Principalmente que para os homens se abrirem não é tão fácil quanto nós mulheres, que a gente senta, às vezes nem conhece a pessoa, começa a conversar, já faz amizade, daqui a pouco já está trocando dica de uma coisa, de outra coisa, a gente é muito sociável, e os homens, quando se fala de sentimento, eles travam. Eles são muito sociáveis para falar bobagem, para falar de carro, para falar, né, de uma série de coisas, mas de sentimento não, eles travam. Mas isso também é cultural, porque os meninos são ensinados que não podem falar sobre sentimentos, isso não é coisa de homem. Homem não chora, homem não tem sensibilidade, homem não tem solidariedade com o sentimento do outro, isso tudo está errado. Homem tem sim, e tem muitos que são muito sensíveis. E isso não é pender para uma homossexualidade. Eu também não estou condenando quem é, tá? De forma alguma. Respeito muito e acho que cada um tem que seguir sua opção. Na verdade, as pessoas têm que buscar duas coisas, no meu ponto de vista. Respeitar o modo de vida do outro e ser feliz. Desde que a nossa felicidade não ultrapasse os limites dos outros e não façam com que outras pessoas sofram, a gente tem que buscá-la das mais variadas formas, independente de satisfação sexual, financeira, intelectual, o que for. Cada um tem que ser feliz da sua maneira e tem que haver respeito. É essa sociedade que a gente quer construir. Tá, ok, muito obrigada, doutora. Muito obrigada mesmo. Você vai gostar muito, Márcia, do estágio. Quem sabe numa próxima oportunidade você me conta. Tá, ok, obrigada. Professora Lívia, se me permite, antes da gente talvez passar a palavra para outra pessoa ou encerrar, não sei, depende aí do seu horário, eu gostaria de passar aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, que se eles quiserem, eu tenho vários textos no site do meu escritório sobre esse tema e também nas minhas redes sociais, tá? Lá no Instagram... obrigada. Lá no Instagram é Prof. Thalita Arruda, tá? Prof primeiro, né? Sem o A, daí 2 As, que é Thalita Arruda, né? T-A-L-I-T-A, que meu nome não tem H. Muita gente pergunta, mas é bíblico e na Bíblia não tem H. Significa menina, por incrível que pareça. Só já passei muito da idade. Uma coisa, doutora, licença só um pouquinho. Eu gostaria de saber qual o título da sua tese para eu acessar, sim, por favor. Então, ela ainda não está disponível porque ela está passando por uma verificação lá em Portugal que eu quero torná-la um livro. E o título, Márcia, ainda é muito técnico porque ele fala sobre a culpabilidade dos agressores, que é um aspecto criminal, né? Que é dentro do direito penal a gente tem um tripé, né, na teoria do delito, que é a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Como você é estudante de psicologia, não estudou isso aí, mas o pessoal do direito sabe exatamente do que eu estou falando. E eu trabalho a questão da culpabilidade, porque eu entendo
como algumas pessoas aí já comentaram, inclusive a Aline falou, que nem sempre o agressor ele tem que ser responsabilizado em grau máximo, porque, na verdade, ele só está reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Tá? Então, tem muitas feministas, inclusive, que ficaram me odiando depois que eu escrevi essa tese, porque elas acham que eu estou defendendo os homens, mas eu não estou, eu só estou querendo, como que eu posso dizer, dar a César o que é de César, a culpa na medida devida. Então, aquele que se sente bem em agredir, que é o que eu chamei de alienante, ele tem sim que ser... ser condenado, né, pela justiça criminal quando pratica esses atos em grau máximo, mas o alienante não. Ele é vítima e algoz ao mesmo tempo. Ele tem as duas coisas. E é isso que eu defendo na tese. Mas o nome é bem compridão, bem técnico, mas eu vou depois criar uma coisa mais palatável para colocar quando virar livro, e aí eu aviso vocês. Tá bom? Não está disponível ainda para ok, obrigada. Peço desculpas. Não, imagina, obrigada. Tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de nos encontrarmos já com a tese publicada em livro, professora. Se Deus quiser. Tirar um pouco o juridiquês para ficar mais palatável para as pessoas lerem. Que é esse o objetivo, né? Porque na parte acadêmica a gente tem pouco acesso. Eu acho que você ter uma leitura mais tranquila para o público em geral informa muito mais e cumpre muito mais o papel social do que deixar só com essa coisa apavonada da parte acadêmica, né? Que é muito Tem razão. Pessoal, então eu quero agradecê-los aos alunos por estarem aqui com a gente. A Ju aí manteve a câmera aberta o tempo todo. Obrigada, viu, Ju? Isso para quem está falando é muito importante. Nós estamos passando por um período difícil aqui, os professores, advogados, todos se adaptando a essa nova sistemática, né? As audiências online que começaram a acontecer agora. Então, ver o rostinho de vocês é sempre muito agradável para nós. A gente tem uma saudade, né, professora Lívia? Fica demais, demais. Lívia, eu sei que a gente já está com horário adiantado, mas eu poderia fazer uma contribuição? Por favor, Ju, claro, fique à vontade. Ó, por mim não tem problema. E vocês vejam o horário aí da instituição, tá bom? Professora, eu tenho 55 anos, tenho 2 filhos já adultos, né, e homens, e que eu consegui, com muito limite e respeito, fazer com que eles tratem, assim, as pessoas com quem eles se relacionam. Mas o que eu gostaria de colocar é que a minha trajetória não foi tão fácil. Há 5 anos que eu consigo falar isso tranquilamente. Eu sofri abuso por familiar 2 vezes, uma quando criança e uma na adolescência. Nada assim que eu posso dizer que foi tão grave, que eu vejo isso hoje, que foi leve em relação ao que a gente vê. E depois, na sequência, eu tive um casamento de 10 anos, onde eu sofri essa violência psicológica, né? Até o momento que eu consegui falar, chega de agora em diante, basta, isso eu não concordo mais. Nossa, que coisa boa te ouvir. E a gente precisa ter uma luta muito forte. E aí eu tenho um relacionamento, um novo casamento há anos agora, e que graças a Deus, assim, existe muito esse respeito, e isso foi muito bom. Mas o que me traz a pergunta é o seguinte: há uns anos atrás, até eu tive um embate com uma colega, amiga minha, que ela é assistente social. E a nossa discussão foi na seguinte, que eu falo que as políticas públicas, da forma que ela é tratada, em especial quando a gente fala da aposentadoria da mulher, ela é tratada assim, não, mas a mulher pode se aposentar com menos idade porque ela tem uma vida profissional dupla, ela trabalha em casa. E eu fui contra isso. Eu acho que tem que se aposentar com a mesma idade porque a gente está defendendo os direitos iguais e deveres também. Talvez não mudar de uma hora para outra, mas ter uma mudança que isso venha repercutir. Então, da forma que eu recebo uma aposentadoria anterior na política pública, então eu posso trabalhar em casa mais tempo. Como a senhora vê isso? Eu penso, Juliana, o seguinte, que a gente tem que começar a adaptar as duas coisas ao mesmo tempo, como você mesma falou. Primeiro, a gente tem que conseguir instituir nos nossos lares de que o homem não ajuda a mulher, o homem divide tarefas. Isso tem que começar a ser muito claro.
desde a nossa criação com os nossos filhos, e nós mulheres, mas os homens também, os homens darem exemplo. Na minha casa, por exemplo, é muito comum, como meu marido não cozinha bem, então eu sempre cozinho. Mas o que acontece? Ele lava a louça, eu não ponho a mão na louça, entendeu? Então, quem cozinha, não lava. E quem lava, não cozinha. A gente fez essa divisão, e os meninos sabem disso. Então, eles ajudam o pai, né? E eles entendem que é dessa forma. Então, não existe aquele negócio de, aquela família tradicional está na mesa lá, e aí a mãe levanta e fala assim, vamos, filha, ajudar, e fica os filhos todos sentados, e o pai sentado, né, o avô e tal, que nem um pachá, e elas vão lá para a cozinha, sendo que elas acabaram de cozinhar, mal engolem a comida e já tem que limpar, e daqui a pouco vem com o café. Isso, então nós temos que adaptar as duas coisas concomitantemente. Primeiro, fazer com que os homens entendam que eles não ajudam, eles dividem. Assim como a gente também trabalha fora. É raro hoje em dia uma mulher que não trabalha fora, né, de casa. E aí, aos poucos, a gente ir mudando essas políticas públicas, como você falou, porque eu também acho que tem que ser igual. Mas aos poucos a gente vai adaptar. Quando essa carga de trabalho doméstico, como a propaganda que a professora Lívia ressaltou, colocou, de 9 horas a mais de trabalho, deixar de pender sobre os nossos ombros exclusivamente e passar a ser 4 horas e meia para cada um. Aí sim a gente vai poder dizer que nós vamos ter uma aposentação na mesma medida. Inclusive porque nós somos mais longevas do que os homens. Vocês já pararam para reparar que as viúvas são sempre mulheres? Os homens morrem e a gente fica. Ainda duramos muito tempo. Inclusive, eu tenho depoimentos assim, maravilhosos. Maravilhosos, né? Fico com pena, mas enfim, elas saíram desse julgo. Elas falam assim, doutor, eu comecei a viver depois que eu fiquei viúva. Agora eu passei, eu vou em excursão, eu vou para tudo que é lado, pego minha aposentadoria e subo no mundo, não quero nem saber, eu só passei com as minhas amigas. É tão bonitinho, né? As velhinhas, eu fico assim emocionada de ver, porque elas começaram a viver depois que elas ficaram viúvas. Mas isso vai parar de acontecer um dia. Eu tenho fé, de verdade. Eu acredito nessa mudança social, luto por isso todo santo dia. Às vezes é meia-noite e tal, e eu estou respondendo direct do Instagram de mulheres que sofreram abuso, de mulheres que sofreram violência, e elas querem saber como lidar com isso, porque uma dúvida, por exemplo, muito comum, que é um alerta aqui que eu já vou fazer, porque isso todo mundo tem que saber. Existem 2 telefones básicos, o 180 e o 190. O 190 é da Polícia Militar e o 180 é um disque denúncia de violência doméstica. Mas a gente liga para o 180 quando? Quando a violência não está no flagrante delito, ela não está acontecendo. A gente liga e relata o que aconteceu e deixa lá registrado. Hoje em dia tem muitos estados também que já fazem boletim de ocorrência online, o que é muito bom. Já o 190, que é o telefone da Polícia Militar, a gente só liga quando está no calor do acontecimento, que a gente está chamando socorro. E as pessoas têm que aprender essa diferença. Isso não é divulgado, tá? Só um exemplo pequeno, para não me estender muito, porque se deixar eu falo demais sobre isso. Mas parabéns, viu, Juliana, pela sua coragem, primeiro, de ter mudado de vida, e segundo, de já conseguir falar isso sem chorar, porque quando a gente consegue externalizar o sofrimento sem choro, é porque a gente já conseguiu se perdoar. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, Ju. Doutora, eu quero te agradecer. Me parece que essa conversa foi muito mais intimista do que na Semana Jurídica, então tivemos um privilégio aqui nessa modalidade online, né? Quero te convidar para voltar mais vezes, tenho certeza que a professora Patrícia vai fazer esse contato. Fique à vontade agora nesse momento final, se você quiser novamente divulgar o seu Instagram, o site, você comentou que havia alguns textos para os alunos terem contato, por favor, então fique à vontade. Bom, agradeço de novo, professora Lívia, pelas suas contribuições e por você já ser também uma mulher feminista. E a gente tem que conseguir derrubar esse preconceito de que a feminista é aquela mulher que não se depila, que é violenta, que é machona, não é nada disso. Cada um tem a sua opção, mas o feminismo é basicamente lutar por direitos e oportunidades iguais. E sermos aquilo que a gente quer ser, né? O que nós quisermos, no lugar e no horário que quisermos, independente de qualquer estereótipo. Nós podemos ser amplamente delicadas, Barbies feministas também, tudo junto.
né? E podemos também não ser o que nós quisermos. Essa liberdade que é tão maravilhosa, né? Mas a gente tem que quebrar esse preconceito que feminismo é igual a femismo. O femismo que é o antônimo de machismo, que é o contrário do machismo, que é a gente fazer com os homens o que fizeram conosco todos esses anos. Não é o que a gente quer, tá? Então nós temos que quebrar esse paradigma. E aí, falando, né, lá da divulgação dos textos, o site do meu escritório, só para vocês terem noção do quanto que eu estou envolvida com tudo isso, é www.advocacianofeminino.com.br, tá? Tudo junto, advocacia no feminino, tudo minúsculo.com.br. Lá no blog do site tem vários textos, e vou colocar mais outros, não tem textos técnicos, tá? Eu não coloco os textos todos que eu publico cientificamente, porque eu sei que não é o interesse do público do escritório. Todo mundo quer uma leitura rápida, um pouco mais dinâmica e sem muito tecnicismo, porque as pessoas querem entender o que está sendo lido, né? O tecnicismo eu deixo para a parte acadêmica. E para passar alguns textos também para os alunos na sala de aula, mas isso aí é uma questão, né, de didática. Bom, e no Facebook é só Thalita Arruda mesmo, né, o meu nome e sobrenome, e no Instagram é Prof. Thalita Arruda. Se vocês puderem seguir lá, eu sempre coloco muitas reflexões, coisas legais, discussões, e aí vocês vão me acompanhando por lá. Tá bom? Puderem divulgar também, eu agradeço, porque é uma vitrine que a gente tem disponível, gratuita, para poder disseminar todo esse estudo, esse conhecimento que a gente vai acumulando, né, no dia a dia. Eu digo que o bom profissional do direito não para de estudar nunca, e eu nunca parei. Entrei na escola com 2 aninhos, que meus pais me colocaram com 2 anos na escola, tenho 42 e nunca parei de estudar, então faz 40 anos que eu estudo. E eu gosto muito e vou continuar sempre, porque se tem uma coisa que realmente me deixa feliz é quando as pessoas me elogiam ou reparam ou faz diferença na vida delas por todo o acumulado de conhecimento e não por outras coisas. As outras coisas já não me envaidecem mais, isso já passou. Aos 20 a gente fica feliz, né, quando você recebe elogios de outra natureza, mas hoje em dia eu fico muito mais feliz quando alguém me fala que eu sou inteligente. Tá? Mas isso é a coisa que a sabedoria traz, né, Juliana? Isso é só com o passar dos anos. A professora Lívia ainda é mais novinha. Mas daqui não, a pouco é tudo mentira. É tudo mentira. Não, eu estou vendo na sua carinha que você ainda é novinha. Não, embora já estou perto. Esteja longe. Quase 40 já, doutora. Quase 40 também? É uma idade muito boa. Os 40 hoje são os novos 30. A gente está ainda em pleno fôlego, trabalhando muito. Muito melhor com agora. Muita vontade de viver, isso mesmo. Verdade. Tá doutora, bom? Um beijão para todos vocês. Muito obrigada, viu? Foi muito gostoso. Espero realmente que a gente possa se ver em breve. Pessoal, fico à disposição, tá bom? Quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, a gente vai se falando, tá? Beijo, até mais. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, pessoal. Boa semana para vocês. Para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa semana. Parabéns pela exposição. Tchau, Lívia. Saudade das suas aulas maravilhosas.